A lei de progresso no regresso é o nosso tema de hoje, e abrem as nossas reflexões a belíssima página de Emmanuel, Culpa e Reencarnação. Culpa e reencarnação. Espíritos culpados somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos de consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós depois da morte. Mas tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram às vezes com juros de bora as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Supunhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos os corações das almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, a serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é porque, de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento de nós mesmos depende de nós. Conosco para os comentários, Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza e Elzi Nascimento. E também nós. A lei de progresso no regresso. É esse o tema de nossa reflexão de hoje. Mas o que vem a ser o progresso? De acordo com o dicionário, o progresso é um movimento para frente, é um avanço, é a incorporação de novas conquistas, é a mudança para um patamar superior. Pelo dicionário, nós temos uma visão bastante resumida, mas pertinente, daquilo que é trazido também no capítulo sobre a lei de progresso do Livro dos Espíritos.
Com o adicional, que no Livro dos Espíritos ele vai nos explicando vários pontos referentes à lei de progresso perante as leis de Deus. E lá fica bem pontuado que nós devemos saber progredir, construir de acordo com as leis de Deus. E Emmanuel nos traz uma frase bem curtinha que diz o seguinte, que nós devemos render com alegria ao trabalho que nos compete. Então não basta atuarmos como auxiliares nas obras de Deus e também no nosso burilamento, no nosso aprimoramento. É preciso que isso seja feito com alegria. Então que nós possamos desenvolver a alegria no bem exercer da lei de progresso. No mesmo capítulo, sobre a lei de progresso, há uma frase que diz o seguinte: o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Então, nós entendemos que o nosso destino é o progresso incessante. Nós podemos, eventualmente, estacionar sob o ponto de vista moral, mas jamais retroceder. E o referido capítulo nos traz também que existem duas forças que atuam na lei de progresso. Uma é a inteligência, a outra a moralidade. É preciso que a inteligência se desenvolva para que ela possa conceber o desenvolvimento moral. Então é por isso que nós vemos na atualidade no planeta Terra um descompasso entre a lei, ou seja, na lei de progresso, ou seja, entre as forças da inteligência e da moralidade. A inteligência, ela está muito desenvolvida, ela está muito à frente da moralidade. E no Livro dos Espíritos nos traz essa explicação, que é porque a inteligência é que promove o desenvolvimento da moralidade. E é preciso que haja mesmo esse tempo até que essas duas forças possam se equilibrar. O progresso também é muito bem explicado, né? Conforme eu já comentei com vocês, na escala espírita, na progressão dos espíritos. E esse progresso dos espíritos é o que desencadeia o progresso dos mundos. Ou seja, o progresso, o estágio evolutivo do orbe terrestre, do planeta Terra, ele depende do desenvolvimento da nossa inteligência e principalmente da nossa moralidade. Daí vem a importância de nós refletirmos sobre os nossos atos e sobre a boa condução dos nossos atos, para que nós possamos auxiliar nesse progresso. A alma, que ainda não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acaba por depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência. E o que vem a ser essa nova existência? A encarnação, e no tema de hoje nós podemos traduzir como o regresso à vida corporal. Ou seja, a importância da lei do progresso no regresso, na nossa oportunidade reencarnatória. Nós sabemos que essa oportunidade reencarnatória ela é proporcionada pela lei de reprodução. Mas aqui também nós vemos de forma muito clara a pluralidade das existências, a necessidade de que vivamos várias reencarnações de forma a atingir a perfeição. Bom, então, o esforço contínuo em domar as nossas más tendências tem que ser sempre buscado. E em cada final de encarnação, se nós não alcançamos ainda o patamar das bem-aventuranças, nós temos que voltar. Nós somos designados depois a voltar a reencarnar novamente, seja nesse orbe ou em outro orbe. Muito bem. E quais seriam, então, os objetivos dessa reencarnação, desse regresso? O que o Livro dos Espíritos nos traz sobre isso? Muito bem. Lá nós vemos que tem como finalidades uma expiação, ou seja, nós vamos arcar com as consequências de algum ato que foi desviado das leis de Deus, seja dessa encarnação ou de uma outra. A encarnação também tem como objetivo ser uma provação,
Assim como aquela prova na escola, em que a gente faz para aferir as nossas virtudes, os nossos conhecimentos, tem também como função a missão, em alguns casos, o melhoramento progressivo da humanidade e pôr o espírito, ou seja, cada um de nós, cada espírito, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação divina. São esses os objetivos do nosso regresso à vida corporal. Então, que nós possamos refletir mais sobre a lei de progresso no regresso, sobre o que nós estamos fazendo hoje, aqui no planeta Terra, por que nós estamos passando por essa pandemia, de que forma nós podemos ajudar para contribuir para a melhoria da atmosfera terrestre e para que nós possamos vencer essa fase tão desafiadora, mas que é importante para domarmos as nossas más tendências e para atuarmos cada vez mais como legítimos representantes das leis de Deus. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus nos amparem hoje e sempre. Vamos falar um pouco sobre as leis de Deus, especialmente uma delas, a lei do progresso. A lei do progresso insere em cada pessoa, rotineiramente, diuturnamente e constantemente. É uma lei que permite que a pessoa progrida, cresça, evolua. É uma condição natural de cada pessoa. Não temos jeito de impedir que essa lei se instale e se cumpra em nós próprios. Na questão 778, Kardec perguntou aos espíritos: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Vamos lembrar que estado de natureza é o estado primitivo do ser humano. A resposta dos espíritos foi a seguinte: não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Isto nos faz lembrar que todos nós devemos progredir. A força que move o progresso está dentro de cada espírito. Todos nós, embutidos em nós, existe uma força que nos impele para frente. Nem todos os espíritos têm a mesma velocidade de progresso. Uns são mais ágeis e mais rápidos do que outros. Isso advém da evolução espiritual de cada espírito. Se a evolução é mais rápida ou mais lenta, só depende do esforço de cada um. Ora, uma vez que numa sociedade nem todos estão com o mesmo nível de evolução, é indispensável que imaginemos que há uns mais avançados e outros menos avançados, e que, pela lei da cooperação, ou seja, pelo ensino que Jesus nos deu de amarmos-nos uns aos outros, esta assertiva cristã nos faz progredir e nos faz procurar auxiliar aqueles que precisam. Ou seja, os mais avançados auxiliam os menos adiantados. Isto faz com que a sociedade como um todo possa crescer, o país também crescer e o planeta evoluir. Ora, esta necessidade da evolução faz ressurgir em nós a ideia da reencarnação. Ou seja, nunca vamos conseguir chegar em uma só encarnação à finalidade do espírito, à finalidade do princípio inteligente. Lembremos que quando fomos criados por Deus, Ele nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento algum, e determinou para cada princípio inteligente criado que progredisse, evoluísse até atingir a condição de espírito puro.
Ora, para que possamos chegar a essa condição, é preciso crescer em conhecimento e sentimento, ou seja, atingirmos a condição de espíritos perfeitos, plenificado em amor e sabedoria. Para realizar isso, uma só encarnação não é suficiente, é preciso outras. Portanto, a lei do progresso está correndo paralelamente à lei da reencarnação, à roda reencarnatória. Devemos retornar a um corpo físico tantas vezes quantas forem necessárias para que possamos evoluir. É isso que nós precisamos entender. Em cada vez que eu reencarno, eu preciso criar em mim condições de crescimento e evolução, em conhecimento e sentimento. É necessário fazer isso. Ninguém pode fazer isso por mim. Somente eu posso fazer isso. Quer dizer, a lei da evolução, a lei do progresso é individual. Mas esse individual se torna coletivo quando há cooperação mútua dos espíritos reencarnados e os desencarnados. A reencarnação é um fato indispensável para todos nós que vivemos em um mundo de provas e expiações, mesmo estando a caminho de ser o mundo regenerado. Nós só iremos ser dispensados da reencarnação quando atingirmos a condição de espíritos puros, espírito superior de espíritos puros. Nessa condição, nós só reencarnaremos voluntariamente quando quisermos ou formos determinados por Deus para promover a evolução de um planeta. Aí sim, nós precisamos reencarnar. Ora, como é uma lei, é preciso que nós a obedeçamos. É tão verdade que no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, lá em Paris, está escrita esta lei. Na parte frontal da pedra superior do dolmen, que é o túmulo de Kardec lá em Paris, está escrita a lei da reencarnação, da seguinte maneira: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esta é a lei da reencarnação, que todos nós a ela estamos submetidos. Constantemente é preciso lembrar a nós próprios essa condição. Se eu estou em curso nesta lei, eu preciso trabalhar em mim mesmo, corrigindo os meus defeitos, progredindo sempre na parte moral e intelectual, porque cada um é dono da sua própria existência, do seu próprio caminhar na existência encarnatória. Aqui nós retornamos encarnados para realizar um projeto, e esse projeto sempre é para evolução. É preciso, então, aproveitar a cada instante, cada minuto, para que, ao retornarmos ao plano espiritual, estejamos um pouco mais avançados do que quando reencarnamos. Se a reencarnação é uma lei inderrogável nesses mundos inferiores, vamos lembrar: a lei do progresso me impele a progredir. E quando eu retornar no meu regresso à Terra, vou novamente encontrar essa mesma lei me esperando. Ou seja, a lei do progresso me encontra no meu regresso. É isso que nós podemos ver nesse quadro. Em toda a vida do ser humano impera lei do progresso. Ele vai encontrar essa mesma lei esperando-o no seu regresso. Lei do progresso o encontra no seu regresso. Vamos aproveitar? É uma chance que nós estamos tendo agora. É uma chance de ouro de aproveitar esta vida agora para progredir, fazer a nossa chamada reforma íntima. Como diz Emmanuel, seremos levados à angelitude por duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Muita paz. Queridos amigos, novamente juntos.
Nesta oportunidade, nós iremos falar sobre a lei de progresso no regresso. Como poderemos progredir numa nova reencarnação? Porque estaremos sempre regressando na medida da necessidade nossa de aperfeiçoamento. Então, a lei de progresso, que é inexaurível, ninguém segura, o progresso é uma lei moral, divina, natural, e nós todos estamos sujeitos a ela. E como então vamos fazer isso quando tivermos uma nova oportunidade de reencarnação para corrigirmos os erros nos quais nós reincidimos, para não tornarmos a repeti-los, para sermos pelo menos originais quanto ao nosso modo de conduzirmos, não repetindo as mesmas falhas sempre. Então nós vamos ver que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento dele, e também colocado, seja na erraticidade ou no mundo material, seja numa condição de encarnado ou reencarnado, ele ou desencarnado, quando está na erraticidade, ele sempre tem um ser que seria o seu guia, seu orientador, para trabalhar o seu aperfeiçoamento. E, na verdade, ele também sempre é modelo para alguém. Então, vejamos como que nós estamos levando esta empreitada nossa. O espírito, qualquer que seja o adiantamento, seu grau de adiantamento, estará colocado sob a tutela de um superior que o guia e aperfeiçoa, que o orienta, que o inspira, que o intui. Por isso nós até podemos, sabedores disso, recorrer a este espírito guia para que nos oriente para acertarmos mais e errarmos menos. E também lembrando que estamos sempre sendo exemplo para alguém que está nas nossas pegadas. Então não é permitido a nós estarmos agindo inconsequentemente, porque nossa ação tem consequências, sim. Então, para com este que está nos seguindo, a quem nós estamos orientando e a quem estamos exemplificando, nós somos modelo. E por isso temos a responsabilidade de acertar. Pelo menos empenharmos-nos mais neste sentido. E vamos verificar como é que Deus governa os mundos. Deus governa os mundos por uma lei divina, que é amai-vos uns aos outros. O que nós afirmamos na primeira lâmina, quando nós somos guiados, orientados e estamos servindo de exemplo para alguém, nós estamos demonstrando a nossa forma de amar. Como amamos aquela entidade a qual nós admiramos, queremos seguir, confiamos, nos inspira, nos ilumina o caminho para não errarmos, não pisarmos em falso. E como amamos também os subordinados, aqueles que estão sob a nossa orientação, guia e exemplo. Só amando-nos, só tem essa condição, amarmos-nos. Amarmos-nos na diversa gradação que nos for possível. Aos inimigos com suportação, aceitação, compreensão, perdão, entendimento. É muito importante isso com aquelas pessoas que nos são hostis, porque muitas pessoas têm mesmo uma inaceitação em relação a nós, gratuitamente. Você nem sabe dizer por quê, muitas vezes. Às vezes sabe. E quando sabe, é bom que a gente se penitencie, porque não é bom levarmos fardos desnecessários sobre os ombros, se nós podemos desfazer mal-entendidos e entrarmos numa espécie de entendimento. E nós temos a nossa religião cristã, nós temos o exemplo do Cristo. O Cristo, ele mandou vários representantes em diversas regiões, em diversas filosofias, de acordo com a mentalidade, a índole do povo que
foi assistido por esses ascéclas. Mas o Cristo é modelo e guia perfeito. E a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. Tudo que Jesus disse, a sua imensa sabedoria, deu-lhe autoridade para afirmarmos as diretrizes que ele nos deixou, de nos amarmos, de sentirmos que existe a vida superior, que estabelecêssemos o reino de Deus em nosso coração, que vivêssemos simplesmente, que vivenciássemos orientando, porque ele mesmo disse na boda de Caná, quando Pedro disse: Senhor, o Senhor estava propiciando o uso do álcool quando transforma água em vinho. Ele diz: Pedro, você não conhece o prazer de servir um amigo? Ele estava tirando o amigo de uma situação difícil. Então, o conhecimento que nos passa Jesus, com a autoridade que ele tem de conhecedor profundo da alma humana, é uma subordinação maravilhosa, porque é segura. Quando nós caminhamos nos caminhos do Cristo, nós não precisamos caminhar e voltar sobre os nossos mesmos passos. Não precisamos retomar outra direção. É segura, é tranquila, é divina, é sagrada. Então, a subordinação não estará comprometida quando a autoridade for dada à sabedoria. A sabedoria de Jesus é dos páramos celestiais. E em toda situação, em qualquer planeta desse cosmos imenso, infinito, estejamos nós no planeta Terra ou nas mais distantes praias do Sírios, as leis divinas são as mesmas. A sabedoria de Jesus e da autoridade para nos dizer: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nosso Mestre amado nos veio mostrar o caminho da terra para o céu, porque ele veio do céu para a terra. Ele propriamente veio nos dizer como é que se faz. Veio nos provar a verdade, a consistência, a realidade da vida futura. Então, nós estamos no planeta Terra para nos desenvolvermos, para aprendermos, para crescermos, para evoluirmos, para podermos nos dizer cristãos. E com a sua sabedoria, mestre de amor, nós temos um guia e modelo inigualável. A lei de progresso no regresso é uma análise super interessante, porque todos nós retornamos ao ponto de partida, isto é, onde deixamos a nossa situação em uma vida, nós retornamos no recomeço para fazer o quê? Para exatamente corrigir a rota, por vezes desviada pela incúria, pela intemperança, pela falta de experiência e de ciência e consciência nossa em relação às bênçãos da vida. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. O que é a certeza do futuro? A certeza do futuro é nós entendermos que a morte não existe como extinção de vida, que todos nós estamos aptos a recorrer aos recursos divinos para buscar corrigir o nosso destino.
Então, essa afirmativa de Kardec na conclusão, no item 4 da conclusão do Livro dos Espíritos, ela é bastante forte e nos leva a essa reflexão extremamente pertinente à necessidade do retorno do espírito à vida corporal. E quando isso acontece, nós temos o ápice da aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Por que justiça? Porque a cada qual será dado de acordo com as suas obras. Por que amor? Porque é a misericórdia do alto que nos ampara e nos envolve, impedindo que fiquemos séculos, milênios, paralisados em nossos grilhões, em nossas prisões do passado, do presente, evitando repercussões no futuro. E caridade? Caridade é o amor em movimento, que faz com que venhamos a agir em prol do nosso próprio condicionamento para o amor, para o bem e para a caridade. Tudo na vida exige correção de rumo. E a lei natural, ela é extremamente clara porque ela possui um mecanismo automático de correção. Qual que é esse mecanismo automático de correção? É exatamente a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Porque se nós estamos estagnados em um determinado ponto nevrálgico, comprometedor de nossas experiências, isso nos gera incômodo. Incômodo que irá gerar uma angústia. Angústia que irá se revelar através de sofrimento. Sofrimento que irá espelhar-se em nossas vidas e em nosso modo próprio de ser através da dor. Então, deveríamos ficar sofrendo numa dor eterna, perene? Não, não é isso que Deus quer. Deus é amor. Então, por isso, essa sequência de estagnação, incômodo, angústia, sofrimento, dor, ela pode ser reparada através da lei do progresso no nosso regresso. Porque sempre que nós retornamos à vida corporal, nós retornamos com ganhos. Temos perdas e temos ganhos, mas os nossos ganhos são levados em conta para facilitar o nosso modo de viver. As perdas são levadas em conta para organizar os ajustes do nosso planejamento reencarnatório. Olhe só Jesus quando disse no Evangelho de João, no capítulo 3, em sua famosa conversa com Nicodemos, o doutor da lei. Analisando com ele as necessidades desse progresso, desse retorno, Jesus coloca para o doutor da lei: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é renascer da água? É simplesmente o retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo material, em uma nova vestimenta, para ter condições de encontrar a si mesmo no processo de corrigenda. E o que é renascer do espírito? É a renovação do modo de sentir, é a forma de nós buscarmos nos corrigir. Por isso, a importância do processo corretivo e preventivo da educação. Nascemos novamente em um corpo pequenino, buscando reaprender a como direcionar esse corpo, a como usar a arte de pensar, a como usar o triunfo do sentir, para que possamos construir melhor o nosso destino. Agora, se perdemos tempo com esse espírito que retorna pela água do novo corpo, se não buscamos trabalhar as virtudes, se não buscamos dar a esse espírito condições de entender as leis da vida, nós estamos nos comprometendo com o seu próprio atraso. E aí surge o processo de culpa e reencarnação. Espíritos culpados somos quase todos.
diz Emmanuel, na bela mensagem que abriu estas nossas reflexões. Então, quando nos pegamos na vida com situações de sofrimento, de grandes dificuldades, se a causa não está na vida atual, com toda certeza, a causa está nos desatinos do passado. E é o sentimento de culpa que gera para nós o sofrimento. Não é Deus, não são os espíritos e muito menos a lei. Somos nós que, em falta conosco mesmos, ansiamos por um momento de reconstruir aquilo que destruímos um dia. Por isso nos encontramos em situações difíceis. Às vezes o poder de mando nos é retirado e somos colocados como subservientes ante a vida para que a gente aprenda a respeitar a autoridade. Às vezes, ante os processos de culpa e reencarnação, através dos renascimentos, nós devemos procurar renascer pela água, mas sobretudo renascer também pelo Espírito, para não voltarmos do mesmo jeito. E esse renascimento pelo Espírito nos requer um processo de autoevangelização, de autoeducação, para que possamos desenvolver em nós as virtudes. E como é que nós desenvolvemos as virtudes? Não é simplesmente abandonando os vícios, mas transformando-os em formas positivas que venham a estar inseridos em nosso caráter. Por isso, na questão 893 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Então veja só, qual é a chave para nós entendermos a lei do progresso no regresso? É exatamente a possibilidade de nós nos atermos às virtudes que nos são necessárias para desenvolver em nós o homem de bem, uma criatura melhor. Então é assim que nós iremos transformar a impaciência em paciência, que nós iremos transformar a intolerância na tolerância, que nós iremos transformar o egoísmo em altruísmo, que nós iremos transformar em nós a ganância na solidariedade, na forma de contribuir com o outro. Então, desenvolva as virtudes em você, entendendo que nada se perde, tudo se transforma. E à medida em que você caminha seguramente nesse processo de autorreconstrução, você está aplicando a lei do progresso, dando validade ao seu regresso na atualidade, para que, quando chegar ao termo da sua jornada, você não se intimide se de repente você ouvir assim: insensato, nesta noite mesmo te pedirão a tua alma, e o que tenha juntado, para quem será? Então, saibamos ajuntar tesouros, que os ladrões não roubam, que as traças não roem, tesouros que garantam em nós a vivência, o exercício da lei de progresso no nosso atual regresso. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e fé em meu coração. Sol de amor que nos conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim.
nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz, de amor, sempre.